Bom dia, meu Olá, querido. bom dia. Agora sim, bom dia. Bom Tudo dia. ótimo. E Estamos aí, meu todos irmão? aí, tudo na paz, primão? Beleza? Graças Todo a mundo bem Deus. aí? Todo mundo bem. Vitória, vitória, só vitória. Vitória do Espírito Santo. É isso aí. Bom falar Botar com a você, galera para Júnior. entrar aí. Ô, primão, tamo junto. Trabalho sempre bom, né? As Com parcerias certeza. aqui estão acontecendo. O grupo de pessoas que fazem parte. Ô, Tati! Gente, para quem não conhece, Tati e Elmir são meus primos amados. A gente se vê pouco, mas quando se vê é com amor e E é alegria. muito carinho. Principalmente. É Alegria verdade. interna, né? É, a alegria aqui, ó, emana. E Sempre. aí os parceiros todos estão com a gente aqui. A gente vai falar um pouquinho disso aí também. Mas o trabalho em conjunto tem sido muito importante, né, Pri? Com certeza. Muito Com certeza. importante. Porque o ser Estamos humano está carente, né? cada vez mais, primo. A pandemia fez isso ficar mais evidente do que sempre foi. Já vinha numa crescente, né? Mas a pandemia É revelou isso de isso. uma forma assustadora. É verdade. Pessoas que até mesmo que nem sabiam que tinha algumas coisas que nem imaginavam, começaram a entender porque começou a ficar mais notório, né? Em outras pessoas ficou mais comum relatos de pessoas, as Exatamente. pessoas foram se identificando cada vez mais e acabou que deu uma crescente muito grande. Fugiu É, até da eu, curva. eu costumo dizer que é igual o diagnóstico de tireoide. De vez em quando alguém diz assim, ultimamente tem muita gente tendo problema de tireoide. Não é que Uhum. ultimamente tem muita gente tendo problema de tireoide, é que ultimamente, de 10, 15 anos para cá, começou-se a fazer mais exames de diagnóstico de tireoide. Exato. As pessoas sempre tiveram, só que agora estão descobrindo. As questões emocionais é a mesma coisa. Sempre tiveram, mas Uhum. agora as pessoas começaram a investigar, né? Então, isso Isso aí. fez, com certeza, aumentar o número, né, de diagnósticos É de verdade. transtornos emocionais. É verdade. Rapaz, para quem não sabe, Elmir já é avô. Vovô Elmir, vovó Tati. Eu falo Aí, aqueles ó. aqui, Aí, ó. eita ferro. Bom Fica demais, aqui né? fica aqui na minha frente, aqui, ó. O meu, os meus podem demorar mais um pouquinho, deixa a netinho ficar quieto. Mas, primo, É ó, isso aí. só para dar É bom, né? um melzinho na boca, é bom demais, cara. É É bom bom, né? demais. Sai da Eu disse, responsabilidade de criar, né? exatamente. Diz que pai cria, avô estraga, É, então eu tô nessa parte boa aí, né? boa. Primão, para quem está aí assistindo, 7h45, a gente gosta de ser pontual, porque tempo é a única coisa que não volta atrás. É verdade. A gente aqui não vai falar de religião, com certeza não vai falar de religião, mas a gente crê em algo que é importante para a gente. Então, se você crê em algo, vamos primeiro agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui, ok? Não estou falando de religião, a gente não vai falar de religião. Senhor, meu Deus, meu Pai, entregamos as nossas vidas em suas mãos, estamos em concordância, Senhor, com a sua vontade. Que Amém. seja, Senhor, colocado cada palavra com discernimento, com sabedoria, com alegria, Pai, e com muita responsabilidade. E que possamos, Senhor, juntos, pela sua bondade, influenciar positivamente na vida dessas pessoas. E que Amém. cada um venha encontrar exatamente a coisa boa que veio buscar aqui. Nos usa, Senhor, como instrumento de saúde, de bem-estar e, acima de tudo, do seu nome, porque foi preço alto que foi pago naquela cruz e nós te damos louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Amém, Estamos primão. prontos. Vamos lá. Let's go. Irmão, então vamos lá. Vamos Eu lá. trabalho há 17 anos aqui na indústria do bem-estar, né? Sim. Cuidando de pessoas, ajudando pessoas. Uns vêm com transtorno disso, outros vêm com síndrome daquilo. E nesse período tem se falado muito disso. Muito Aham. disso. Medicina alternativa, grandes profissionais saíram, grandes cursos foram feitos
o sistema online facultou muito pessoas se capacitarem, né? Exato. Porque já que estava em casa, vamos estudar, e isso pegou na veia esse nicho grande e veio para influenciar positivamente na vida das pessoas. Porém, um grupo de pessoas ainda precisa de muita ajuda. Não são, não sei se propriamente posso falar autodidatas para aprender coisas, não pegar o que é bom, excluir o que é ruim, aprender também para não cometer os mesmos erros, porque diz um grupo de pessoas que eu convivo que o inteligente aprende errando, o sábio aprende com o erro dos outros. Observando. Né? Exatamente. Então, o que seriam doenças psicossomáticas? Vamos lá. Primo, é muito simples, né, explicar, né, a definição das doenças psicossomáticas. A própria literalidade da palavra já mostra, né? São as doenças que começam na psique humana. Mas, para quem está nos assistindo, e principalmente quem vai nos assistir, porque eu creio que essa live vai ficar gravada para entender um pouco melhor, a composição humana, né, do ser humano, ela não é apenas física, né? Físico é a nossa matéria, aquilo que nós apalpamos, pegamos. Mas nós temos também dois outros elementos que fazem parte da nossa composição, que é a alma e o espírito. Quando a gente fala sobre psique, a gente está falando da alma, né, que é onde concentra-se, inclusive pela própria definição da psicologia filosófica, onde concentra a nossa volição, nossa vontade, poder de decisão, livre-arbítrio, o que a psicologia chama do próprio eu, né, o eu, o ego, né, ou seja, quem está falando com você, você está falando comigo, é a nossa alma, que usa materialmente o nosso corpo. Então, falar de doença psicossomática é falar sobre esse elemento do nosso ser, né, cujo nome é dado pelos gregos de alma, né, no grego é soma, onde é verdadeiramente algo que não é palpável fisicamente, que é algo assim, transcendente, ou alguns podem dizer espiritual, da onde deriva, né, as nossas faculdades, como eu mencionei. Então, nós temos muita facilidade de adoecer da alma, assim como nós adoecemos do corpo. Nesse período, nesses últimos 2, 3 anos, falou-se muito da pandemia do coronavírus, né? E foi visível, foi terrível, né? Ainda convivemos um pouco com isso, graças a Deus, né, já bem no final, mas ainda convivemos. Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas ficaram com sequelas, muitas pessoas ficaram com comorbidades em decorrência do coronavírus. Mas muitas vezes se tornou invisível uma outra pandemia paralela, que é a pandemia da doença psicossomática. Você já deve ter ouvido falar das doenças do século, né? As duas doenças do século relacionadas às doenças transtornos emocionais, que tem a ver com, né, que daí deriva a doença psicossomática, que é a ansiedade e a depressão. Então, só resumindo, né, doenças psicossomáticas são aquelas que começam na mente, que não são devidamente tratadas, elaboradas, e elas se enraizam no corpo. E daí a gente tem um leque aí de diversas doenças, por exemplo, câncer, praticamente 95% dos tipos de câncer, doenças dos ossos, reumáticas, doenças sanguíneas, ou seja, não existe assim limite para consequência da doença psicossomática. Ela pode se alojar em qualquer área do seu corpo, mas, né, é bom frisar, começa na mente. Transtornos emocionais não resolvidos se tornam crônicos e podem enraizar-se no corpo das pessoas, e é o que está acontecendo hoje. Né? O grande percentual das doenças que as pessoas têm, enfermidade que as pessoas têm, começaram na mente. E no nosso ramo que a gente trabalha aqui, que tem vários consultores, tem supervisores, pessoas que trabalham cuidando de pessoas também, aqui nós temos o nosso curso de coach, nós treinamos pessoas, né, para cuidar de pessoas a partir dos seus próprios resultados. Então, passa sendo um mentor, porque passamos por todas as dificuldades de quem a gente quer ajudar. Então, fica um trabalho bem bacana. Como que... Eu estava falando a respeito dos parceiros, nós temos aqui parceria do lado espiritual, quando a gente entende que alguma coisa, tem o pastor Venâncio, que está sempre com a gente, que faz parte lá da nossa igreja, Lagoinha. Academias, aqui nós temos a Elite, onde a gente é parceiro, inclusive somos atletas lá da academia, e tem a outra, o CT Gold, onde a gente faz a exposição do nosso produto, pessoas que confiam na gente.
Sim. Na parte da fisioterapia e pilates, nós temos a Carol, que tem uma clínica aqui perto. Parte de cuidar do bem-estar, salão, estética, tudo. Tem a Fernanda do Salão Megane. A galera da nossa família tem a Óticas Arnaldo Gonçalves, a galera para ficar com óculos bonitos. E temos personal, temos nutricionista, tem um monte de coisa. A Dani, minha esposa, é nutricionista. E temos parceiros iguais a você. Qual um trabalho de identificação que leva para uma pessoa já apresentar resultado? Tem uma média disso? Vai da vontade da pessoa? Vai da dedicação? Qual o tipo de trabalho que você pode fazer para a gente estar linkando e compartilhando essa experiência, você como profissional da área, atendendo essas pessoas nos transtornos, das disfunções, essas coisas assim? Ok. Achei interessante você falar sobre, né, a gente passa por um processo e depois nós falamos sobre aquilo, né? A gente costuma chamar que isso é autoridade, né? Você ganhar autoridade naquilo que você... Cheguei a arrepiar agora. Que você sofreu uma grande demanda. Por exemplo, né, eu hoje estou trabalhando com a psicoterapia é porque um dia eu tive uma depressão. Então, e minha esposa também. E conviver com pessoas que também tiveram depressão. E aí eu bato na tecla, né? Por que que uma pessoa, por exemplo, que é adepta de uma religião, seja ela qualquer, evangélica, católica, budista, espírita, seja ela qualquer, pode também ficar doente emocionalmente? Exatamente pela explicação que eu dei, espírito, alma e corpo. Muitas vezes nós nos dedicamos a cuidar de uma área desses elementos, ou espiritualmente, ou emocionalmente, ou fisicamente, e às vezes ignoramos o outro elemento. Então, assim como a gente pode contrair um vírus qualquer, de uma gripe, de um resfriado, de um Covid, qualquer coisa, emocionalmente também. Ninguém está devidamente imune a isso. É por isso que a gente também, assim como no corpo físico, a prevenção é o melhor remédio, na questão emocional também, né? E eu acho que daqui a pouco a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas como que a gente pode contribuir, Júnior? E essa é uma parceria muito interessante, né? Porque eu acredito que como são três elementos, tem que caminhar juntos e um colaborar com o outro, né? Você, no que você faz aí no seu ramo... Okay. Aqui, nós temos bastante clientes ativos. Ao longo desses 17 anos, foram mais de 3 mil clientes satisfeitos, cuidados diretamente por nós e por pessoas treinadas e certificadas por nós, né? Então a gente entende que tivemos influência significativa, um resultado impactante dentro de uma sociedade. Pessoas que mudaram os seus hábitos, uns nem, não conseguiram dar sequência, mas a semente está ali, foi plantada. A nossa função nós fizemos, que é levar a mensagem, né? Nós somos os mensageiros, né? E se partir do princípio também que cada pessoa que vocês ajudaram provavelmente influenciaram pessoas próximas, familiares, amigos, esse número de 3 mil ele se torna bem mais amplo, né? Que a gente passa a não ter nem noção, porque eu só tenho noção pelo que a plataforma não tem como fazer estatística. Exatamente. Só uma estatística básica, diz que aquilo que você gosta, você fala para pelo menos umas 10 pessoas, então aí pode ser uns 30 mil. É isso aí. Agora até minha mãe está aí na live. Beijo, mãezona, te amo. Essa tia que eu amo demais. Minha Carla Pérez, que eu falo para ela, minha Carla Pérez, está no foco. Está no foco. Primo, então, você falou de depressão, né? Entre depressão, a gente entende, quer dizer, eu entendo que são coisas ligadas ao passado. E ansiedade, coisas ligadas ao futuro. Basicamente. Esse ponto de equilíbrio existe? Para não ficar atrelado? Como que faz para chegar nisso? A gente costuma chamar, dentro da área da psicanálise, né, são os processos de âncora, né? E basicamente é isso, né? Freud, que foi o pai, o fundador da ciência psicanalítica, ele era um psicólogo, ele inclusive trabalhava também com hipnose, não era muito habilidoso nessa arte, e ele começou a desenvolver algumas, podemos chamar de técnicas, para analisar as pessoas. Uma delas, por exemplo, a livre associação, quando ele sentava com a pessoa no seu gabinete, né, ali de consulta, né, no seu consultório, e ele simplesmente pedia a pessoa para relatar a sua vida, contar a sua história, tudo aquilo que ela lembrava. E a partir disso aí, Freud descobriu no ser humano o que se tornou a base, né, da psicanálise, algo que até então não era conhecido, e por isso a grande influência de Freud, né, nessas questões emocionais, eu particularmente admiro muito, que é a questão do consciente e do inconsciente.
O que é o consciente? Consciente é aquilo que nós somos, eu e você estamos usando agora. A gente está conversando, a gente está falando sobre nosso conhecimento, falando sobre coisas que nós já vivemos, sobre nossa experiência de vida, sobre aquilo que nós conhecemos, cognitivo, enfim. Freud descobriu que além do consciente, nós temos também o inconsciente. O que é o inconsciente? Aquela caixa guardada lá no fundinho do armário. Aquela que você não acessa. Aquele quartinho da bagunça que você tem em casa que nunca você abre a porta. Ou seja, faz parte de você, faz parte da sua história, mas por causa do processo da inibição da dor, você prefere não lembrar. Isso não é consciente. Eu gosto de explicar isso da seguinte forma, Júnior. Imagina uma pessoa que sofreu um acidente de carro. E foi um acidente muito violento, né, ao ponto de ter uma hemorragia interna, né, quebrar braço, enfim, um acidente violento. O que acontece? O mecanismo de defesa do corpo, o cérebro literalmente desliga, é como tirar a tomada do plug. A pessoa entra num processo de coma. Por que esse processo ocorre com o corpo físico? Porque se a pessoa não desligasse, ela morreria de dor. Ficou claro? Ela morreria de dor. Interessante isso. O corpo libera hormônio, endorfina, adrenalina, para que ela não morra, e ela entra no estado de coma. Emocionalmente, é a mesma coisa. Quando nós sofremos um trauma, e aqui eu poderia dar N exemplos, por exemplo, você foi criado numa família disfuncional e conviveu com um pai alcoólatra violento, que te espancava pessoas na sua casa, então você entra num processo de desligamento da sua memória para você não sofrer de dor a vida inteira daquilo. Então o que o mecanismo faz? Ele pega todo o trauma e joga para o inconsciente, e você naturalmente não acessa isso. Só que na psicologia existe algo chamado gatilho. O que são os gatilhos? Todas as vezes no decorrer da tua vida, Júnior, isso é uma coisa muito, muito interessante, porque o trauma pode ter acontecido quando você tinha 3 anos de idade. Quando você tiver 50 anos, 60 anos, ele tá lá, ele está armazenado, registrado no seu inconsciente. Quando houver qualquer situação semelhante àquela que você sofreu, é o gatilho. O que acontece? Aquilo que está no inconsciente liga direto, vem à tona. Então é por isso que as pessoas sofrem da depressão. São os traumas do passado, experiências do passado. Acha até que é por causa daquilo ali, daquela gotinha, não, foi daquele... Não, aquilo é só a pontinha do iceberg. Lá atrás, né? Exatamente. É isso aí. É só a ponta do iceberg. Transbordou, mas foi só por causa disso? Não, foi por causa desse acúmulo de coisas guardadas ali atrás, né? Não é só aquela azeitoninha que você comeu no final da festa, né? Não é, não. A culpa não é da azeitona da empada. Não é. Então, é por isso que quando a gente trabalha nessa área, a gente, né, trabalha com um processo de investigação. As pessoas ficam admiradas porque falam assim, eu nunca imaginei que... Eu nem penso sobre isso, isso já foi resolvido. Quando a pessoa fala já foi resolvido, é a senha para entender que realmente não foi resolvido. E ainda há uma demanda, né? Então, assim, isso é muito interessante. Aí, respondendo, né, a sua pergunta, como que a gente pode contribuir? Exatamente dessa forma, né? Descobrindo, investigando coisas no âmbito emocional que as pessoas nem têm consciência de que afetam diretamente a sua vida no momento presente. E aí, né, a ansiedade realmente é o excesso de futuro, é a preocupação, a própria palavra diz, pré-ocupação daquilo que ainda nem aconteceu. Que supostamente, aliás, existe uma estatística interessante, 95% das nossas preocupações não se tornarão concretas. Imagina, 95% das vezes que você está ansioso, aquilo pelo qual você está preocupado não vai acontecer da forma fatalista que você está esperando. Ou seja, preocupação é algo que só ocupa a nossa mente e traz malefícios, né? Ansiedade. Exatamente. E é uma doença espaço vazio. Tá igual o carboidrato vazio, né? Igual carboidrato vazio, gordura vazia, muito açúcar, O que dizia a nossa avó? Cabeça vazia. Lembra? Coisa ruim, Exatamente. É mais ou menos. Essa sabedoria popular não é de toda errada, né? Não, inclusive a gente sempre volta aqui, eu falo, lembra lá atrás, vovó, quando falava, toma um copinho de leite quente à noite, aí para dormir bem, é justamente para o corpo metabolizar aquilo ali, pegar as proteínas, exatamente, você não acordar com fome e não acordar de madrugada. Pequenas refeições intercaladas ao longo do dia. Sim, então, sabedoria popular. Jejum intermitente, come no café, no almoço, faz o lanchinho, dá um intervalo de tantas horas. Então, tudo isso foi sendo valor agregado e, ó... Eu acho que as indústrias da saúde, como a Herbalife, por exemplo, pegaram todo esse conhecimento, claro, todo o conhecimento científico, e concentraram isso em algo
traduzido para facilitar a nossa vida no dia a dia, né? Mas com certeza essas informações aí fazem parte da nossa humanidade, nosso corpo, né? O bem-estar. É isso. Primão, hoje a gente trabalha a partir dessa unidade aqui, que a gente abriu tem 1 ano e 3 meses, ou próximo de casa, uma unidade grande. A gente consegue fazer todas as nossas atividades, as festas do cliente. Porém, mesmo tendo 17 anos de mercado, tendo um lugar bem bacana para dar comodidade para nós e para todos, um suporte para toda a nossa equipe, aqui representa 40% dos meus clientes, são os que vêm aqui. E nem 40%, mas nem todos vêm todos os dias. Uns vêm para suporte semanal, outros vêm quinzenal, outros vêm mensal, outros de 3 em 3 meses, porém representa 40%. E 60% a gente faz o cuidado externo, faz o treino online, as pessoas já têm o scanner de bioimpedância que a gente trabalha. E como que você pode? Você está no Espírito Santo. As pessoas fazem essas consultas online, demora, leva quanto tempo para a gente poder já ir, para a gente poder ficar uma parte mais direta daqui por diante. Então, primo, a ciência da psicanálise, da psicologia, a terapia de uma forma geral, ao longo dos primeiros séculos, desde quando ela foi fundada, sempre foi algo presencial, né? Naquela época não existia tecnologia. Mas hoje nós temos a tecnologia que funciona muito bem ao nosso favor. Por exemplo, estamos fazendo aqui uma live que pode ser assistida por diversas pessoas, né? Não só agora como depois, inclusive fica salvo, as pessoas vão ter acesso, enfim. A tecnologia ela contribui muito para facilitar a vida humana, inclusive dentro da questão da consulta psicanalítica, que já vinha ocorrendo nos últimos anos de uma forma bem bacana, mas que também a pandemia, né, o home office, o ficar em casa, essa coisa toda, esse bloqueio, né, que a pandemia provocou no mundo de uma forma ímpar, como nunca tinha acontecido, né? Então isso também potencializou a questão das consultas psicanalíticas online. Eu vou dizer para você, primo, hoje, atualmente, eu só estou tendo 2 de um leque de 20 e poucos pacientes, só 2, ou seja, estou falando aí de menos de 10% de pacientes que são presencial, que vão ao consultório presencialmente. Inclusive pessoas da minha cidade, que moram aqui, que poderiam ir com facilidade ao consultório, preferem a comodidade de não ter que sair com carro, ou o preço alto da gasolina, estacionamento, essa coisa toda, preferem fazer online. E atualmente eu estou com muitos pacientes até fora do estado. Eu tenho pacientes em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Fortaleza, enfim, vários estados do Brasil, São Paulo, acho que eu já mencionei, e também fora do Brasil. Está crescendo muito o número de brasileiros fora do Brasil, pessoas de língua portuguesa que procuram para fazer também. Ou seja, 95% dos meus pacientes hoje são online. E, só para finalizar, a consulta online, ela é muito interessante. Porque quando você atende uma pessoa presencialmente, claro que tem exceções, né? Nem todos são assim, mas há um constrangimento inicial. Hoje, por exemplo, eu atendo muitas pessoas, eu nem uso o vídeo, é só o áudio. Tem pessoas que se sentem muito mais à vontade para verbalizar. As pessoas ficam mais à vontade sem a câmera estar ligada. Sim, muitos preferem a câmera ligada, que é o olho no olho, mas muitos preferem só o áudio. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu já estava atendendo ela há 3 meses, e a gente vinha assim, num processo bacana, de uma construção que a gente chama de empatia terapêutica e tal. Mas semana passada houve um problema no vídeo dela e a gente ficou só no áudio. E eu falei, uau, que incrível. Pelo áudio você conseguiu falar coisas que você não tinha falado até então, e eu achava que já sabia o fio da meada, né, da sua demanda emocional. Então ali a gente percebeu que ela se sente muito menos constrangida só falando com áudio. Então assim, a terapia online ela funciona muito bem, porque aquele processo do paciente deitar no divã e você não ficar olhando nos olhos dele, ficar ali meio de lado, que a gente vê em filmes, vê na internet, aquilo ali, o online tem aquele efeito, né, de uma forma muito bacana. Então assim, está crescendo muito. E eu super indico, eu inclusive sou paciente terapêutico também, eu também precisei, né? Preciso, né? Eu costumo dizer o seguinte, parte, né? De demanda emocional e louco, todo mundo tem um pouco, né, primo? Inclusive faz parte da própria autorreciclagem, né? Você ter cuidado por alguém para saber, como é que faz. Para poder se entender. Né? Eu acredito. Porque quando a gente cuida muito dos outros, maioria não, perdão.
Alguns. Muitas profissionais, alguns profissionais, você vê que o cara sabe, ele emprega a palavra correta. Muitos já dá uma agenda, alguns. Por cuidar tanto de outras pessoas, estudarem tanto, se dedicarem tanto, gostarem tanto, acabam deixando de cuidar delas mesmas. Existe uma máxima dentro da psicologia, da terapia de uma forma geral, de que todo psicanalista precisa de um psicanalista, todo psicólogo precisa de psicólogo, partindo para o campo espiritual, todo pastor precisa ser pastoreado, ou seja, nós precisamos de mentoria nessas áreas da nossa vida, inclusive que nós atuamos, porque a gente não é autossuficiente. Aliás, esse é um dos princípios das doenças emocionais. A pessoa se acha autossuficiente, não procura ajuda, é um tabu, né? Existe um tabu ainda dentro dessa questão assim como eu creio que existe também dentro da tua área, as pessoas têm a necessidade, mas tem um tabu que diz, né? A gente chama de crenças limitantes, né? Eu não preciso, isso é frescura, isso é mimimi, isso é coisa para fraco, isso é fraqueza espiritual, a gente ouve de tudo, né? E eu confesso, primo, há 15, 20 anos atrás eu também tinha esse pensamento. Isso mudou a partir do momento que eu adoeci e precisei da ajuda de profissionais. Então, assim, a gente não é autossuficiente, a gente precisa uns dos outros, né? Deus não fez ilhas, Deus fez arquipélagos. Então a gente precisa de ajuda, né? E principalmente quando está precisando, sentindo sintomas. Aí tá falando sobre doenças emocionais, né? Eu listei aqui as 7 principais, além da ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse, fobia social. Fala mais devagar isso aí que eu já vou anotar, por favor, vai. Ansiedade é o carro-chefe, né? Junto com a depressão. Ansiedade, número 1, depressão, número 2. Depressão. Síndrome do pânico. Estresse. Fobia social. O que seria fobia social? Fobia social, basicamente, toda fobia é um medo extremo, né? Tem gente que tem fobia de altura, né? Enfim, fobia de viajar de avião. A fobia social é exatamente a pessoa que não consegue se socializar, tem dificuldade de estar relacionando-se com outras pessoas em coletivo. Ela às vezes consegue individualmente com uma pessoa, mas quando aumenta o leque, 2, 3, 4, não consegue, por exemplo, frequentar uma igreja, não consegue estar na escola. Eu, por exemplo, recentemente atendi alguns estudantes, não foi só uns 2 ou 3, da faixa etária de 10 até 19 anos, que ficaram no homeschool, né, estudando em casa durante a pandemia, e que precisaram de ajuda terapêutica para conseguir voltar a frequentar o ambiente escolar, porque criaram a síndrome da fobia social, não conseguiam estar numa sala de aula com outros alunos. Isso foi um transtorno emocional. Então, a fobia social basicamente é isso. A pessoa não consegue estar se relacionando coletivamente, em público. Ela tem dificuldade. Continuando aqui, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o famoso TOC. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Você está no computador trabalhando, né? Isso aconteceu muito no home office, né? As pessoas que ficavam em casa trabalhando, e no início ali parecia algo maravilhoso. Uau, ficar em casa, vou ver um pouquinho de televisão, vou relaxar um pouquinho e tal. Isso no início era romântico, bacana, mas depois se tornou um sério problema, porque as pessoas desenvolveram ou entenderam que tinha um toque. O que é o toque? Você está no computador trabalhando, daqui a pouco sua mente começa a viajar, você vai no banheiro, você vai na cozinha, você vai no celular, principalmente o celular, né? Foge, né? E não consegue focar, não consegue desempenhar. Então, o transtorno obsessivo compulsivo. Você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, não consegue fazer nenhuma delas bem feito, ou nenhuma delas você consegue completar a tarefa, né? Essa agitação extrema, né? O toque. A próxima aqui... Só fazer acrescentar alguma coisa aqui. Aqui, quando a gente identifica que a pessoa tem esse transtorno, eu não sou profissional da área, mas nós temos algumas ferramentas. A principal delas é pedir pessoa, tenha uma agenda. Sim, papel disciplina. Ou telefone. Exato. Começa a botar o telefone com vários despertadores. Se tem que beber água, se é hora de comer isso, se é hora de treinar, se é hora de ler, se é hora de ir para o trabalho, se é hora de tomar banho, se é hora de escovar o dente. Vai ser chato, mas existe um período que a mente vai acostumar e vai ser formado hábito e vai constituir um valor bacana. E o corpo vai aceitar isso aí, porque quem manda
somos nós. É a mente, exatamente, é a mente. Exatamente. Claro que isso aí é um processo de transformação cognitivo, mas aí eu volto àquilo que eu falei antes. Às vezes a pessoa tem dificuldade de cumprir essas pequenas tarefas exatamente por causa dos traumas do passado. Então aí você tem que investigar, trabalhar, né? Porque existe uma origem para esse problema que tem que ser devidamente investigada. Às vezes a pessoa consegue superar com a disciplina, né? Com algumas mudanças de hábitos e tal. Às vezes não é tão simples, né? Se bem que isso não é simples, né? Mudar o hábito não é simples. Mas às vezes é muito mais profundo, né? E tem que ser investigado. Mas a próxima aqui, primo, é transtorno comportamental, essa é transtorno comportamental emocional, que é a pessoa ter dificuldade no comportamento, né, emocional, e essas pessoas que sofrem desse transtorno têm muita dificuldade com, por exemplo, elas não têm o que normalmente nós temos a serotonina, que é o hormônio do prazer, né, como fosse inibido isso. A pessoa tem dificuldade de ser alegre, de demonstrar alegria, felicidade, tá bem, ela não consegue estar em bem-estar, né. E por último, transtorno obsessivo compulsivo. Não, eu já mencionei, desculpa. Já. O TOC eu já tinha mencionado. Já foram então, são esses aí. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Da fobia, pânico, estresse, TOC e transtorno comportamental emocional. Sim, esses são os 7 principais transtornos. Não quer dizer que só tem esse. Tem o TDAH, tem vários outros, né? Esse aqui são os que têm sido... 7 principais. As maiores demandas hoje nos consultórios têm sido esses aqui. Eu tenho fugir um pouquinho da área, saindo do bem-estar, mas que faz parte, lógico, tudo é bem-estar, né? Porque se você não estiver bem em alguma área, em equilíbrio nas 5 principais áreas aí, emocional, financeiro, espiritual, saúde e... Tem um outro sexual. Aí que eu esqueci. Pô, esse é bom pra caraca, ó. Mato balançou. Mas, primo, é um termômetro, tá? Parece brincadeira, mas é um termômetro. É uma das coisas que a gente investiga. É verdade. Né? Sim. É verdade. Isso faz parte da nossa vida. É fisiológico, é emocional, é espiritual, envolve tudo. Você vê quando tem um final de semana bacana, tem uma noite bacana, todo mundo chega. Mas o contrário também é verdadeiro, né? É verdade. Chegou mal-humorado, aí vem aquele popular, né? Dormiram de calça jeans. O que também é uma sabedoria popular, não deixa de ter um fundo de verdade. Né? Exatamente. As pessoas vão empregar. Tem a ver com uma das maiores demandas hoje de consultório, que não tem a ver com o transtorno individual, porque não é só individual, embora tenha implicação, mas é a questão conjugal. É uma das maiores demandas hoje de consultório psicanalítico, são questões conjugais, né? Que envolve sexo e convivência e tudo, né? Isso aí faz parte da vida humana. Então, assim, eu falei que ia fugir, mas já está dentro do bem-estar. Eu tenho clientes aqui que são pessoas que têm um potencial incrível. Elas sabem que elas têm um potencial, mas pessoas que precisam, que nem sabem que precisam de ajuda, eu vejo. E eu já vou dando, já que a live vai ficar salva, de repente a pessoa pode se identificar, né? Pegar alguns exemplos. Pessoas que eu conheço há 10 anos e já trabalharam em 11 empregos. Uau! E assim, a insatisfação sempre do local, do empregador ou do cliente. Eu entendo que se acontece alguma coisa na minha vida, eu não sou culpado, eu sou responsável que o boleto vai chegar, por tudo. E uma hora a gente tem que pagar esses boletos. Né? De uma forma ou de outra vai pagar. Sim. Se a gente não pagar, se a gente for antes, se ele recolher antes, fica para a nossa descendência. Né? Esse fardo aí, ou o legado. E pessoas também que mudam muito de casas, mudam muito de residências, não conseguem ter um foco. Também pode ajudar muito, né? Pode não, ajuda muito fazer o tratamento, fazer a terapia. Claro, com certeza. Eu costumo falar, primo, sobre 2 coisas que eu considero assim, muito interessantes, né? Inclusive, além da psicoterapia, a gente trabalha também com uma escola, desenvolvimento humano, né? A gente usa algumas ferramentas, a própria terapia, a teologia, né? Coisas mais de âmbito espiritual, enfim. O tema dessa escola é identidade, propósito e destino. A gente parte do princípio de que todo ser humano precisa reconhecer quem ele é, tem a ver com a identidade.
A partir do momento que você reconhece a sua identidade, você é diretamente, né, catapultado para o seu propósito. O que é o propósito? Para que eu sou? Todos nós nascemos com um propósito na vida. Então, esse exemplo que você deu de pessoas que estão insatisfeitas profissionalmente, isso acontece também com relacionamento. Eu conheço pessoas que nos últimos 10 anos se relacionaram com 20 outras pessoas e não conseguiram ficar bem com ninguém. Então, também pode acontecer no âmbito emocional, né, afetivo, enfim, em diversas áreas, né? Provavelmente essas pessoas não encontraram o seu pra quê na vida, ou seja, o seu propósito. Elas estão insatisfeitas com a profissão, insatisfeitas com o relacionamento, porque na verdade elas estão insatisfeitas consigo mesmas. Ninguém que não consiga entender qual é a sua verdadeira identidade consegue ser uma pessoa plenamente feliz. Isso não tem a ver, primo, com dinheiro, não tem a ver com bens materiais, não tem a ver com coisas, tem a ver com você. Se a gente não se resolver por dentro, a gente também não consegue se resolver por fora, porque a mudança ela tem que começar de dentro para fora, né? Isso em tudo. Se uma pessoa que procura os seus serviços, que aliás são excelentes, super indico, mas ela não está disposta a realmente entrar num processo de mudança, você não vai poder fazer isso por ela. A pessoa tem que desejar uma mudança de dentro para fora, ela tem que reconhecer. Então, assim, como que a pessoa pode procurar ajuda? Primeiro passo, que é o grande passo, é o reconhecimento da sua demanda. Né? Quem eu sou? Para que eu sou? Para onde eu estou indo? Porque é aquela coisa, né, primo? Quem não sabe onde quer chegar na vida, qualquer lugar que ela chegar serve. Vai embora. Só que Deus não tem um lugar qualquer para nós, né? Existe um propósito, existe um destino. Então a gente tem que procurar conhecer isso, né? Dia após dia. Isso deve ser uma preocupação, fazer parte, né? Porque senão, essa coisa assim, um dia eu vou ser feliz. Eu costumo ensinar da seguinte forma, primo. Felicidade não cai de paraquedas na nossa cabeça. Felicidade faz parte de um esforço. Constrói, né? Construção, e isso envolve dor, envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve você querer, você desejar. A felicidade é para quem busca. Ela não cai na cabeça. Um momento de alegria pode até acontecer, mas a felicidade, não, você vai ter que batalhar por ela. Não é fácil, não é tão simples. É verdade. Every single day, over again. All days, é isso aí. Todo dia tem que suar a camisa, ir atrás dos seus sonhos, daquilo que você deseja. Por exemplo, você quer uma transformação corporal, basta apenas pagar a academia? Você tem que ir lá, tem que levantar o ferro. Você tem que tomar os shakes, você tem que fazer a sua parte. Os suplementos. Então, assim, isso aí ninguém. É interessante, nem Deus vai fazer isso por você. Eu tenho nem falado Deus vai interferir nisso. De quem cuida de mim, né? Nós temos um congresso online semanal, porque eu preciso ser cuidado também. Claro. Temos um encontro presencial mensal, que agora já foi 400 pessoas, esse agora já vai superar 600 pessoas, foi o segundo depois da pandemia, muito bacana. Parabéns. E constantemente você fala com pessoas que você se identifica mais, né? Pessoas que te motivam, pessoas que te agregam. E eu tenho falado, eu aprendi uma coisa, porque a pessoa falou, eu estou do seu lado, Castrinho, eu espero que você também esteja. Eu torço por você, eu espero que você também torça. Então essas coisas são muito importantes. Você falou aí, né? Troca, a respeito de propósito, identidade, propósito, destino. Tem até um post que tem aqui, o dia que nós fomos reconhecidos, o nível que a gente está lá na Herbalife, equipe de funcionários, foi um congresso grande no Rio Centro. Então tava a galera toda do nosso time lá embaixo, sabe? Quem estava no palco alto pra caramba, tava eu, Dani, Renato, Rodolfo, um casal de amigos que também chegou junto com a gente, tá junto com a gente, fantástico. E aí o time inteiro lá embaixo, gritando assim, ó, vem, 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 vem. Aí fizeram a cadeirinha, a pontezinha, rapaz. Nem pensei, me joguei lá de cima. Aí eu desci achando que todo mundo ia criticar, né? Aí veio logo uma pessoa e falou assim, nossa, você é maluco. Aí veio a outra que tá do lado. Não é maluco, não. Ele confia no grupo dele, ele confia no time dele. Você sabia que o pessoal não ia deixar você cair de cara no chão. Eles iam te segurar, suportar. E aí naquele dia eu fiz um post e botei. São 2 dias muito importantes na nossa vida. O dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre quem a gente é, o porquê que a gente é, o que a gente veio fazer aqui. Propósito. E outra que eu acrescento
quando eu estou começando a fazer workshop, eu faço essas perguntas nos workshops que a gente viaja aí pelo Brasil todo, né? Aham. E se Deus quiser, a gente vai estar viajando o mundo todo, movendo pessoas aí. Amém. Se você já sabe isso tudo, aí eu venho fechando a pergunta, por que que você não está fazendo isso ainda? Você já faz isso, já sabe quem é, já fez isso, já escreveu tudo já. Por que que você não está fazendo isso que você veio fazer então aí? E Bom, aí do as pessoas do ponto de vista terapêutico, a resposta seria porque há um bloqueio. Ó, Por viu? quê? Porque Já há um vou bloqueio. apresentar. Porque há um bloqueio emocional. E é como se fosse a rolha da garrafa. Tem que tirar essa rolha e deixar essa coisa toda vir para fora. Essa coisa linda aí que existe dentro. Porque eu creio, sinceramente, primo, que Deus colocou tesouros preciosos em cada um de nós. Todo mundo é muito importante. Todo mundo tem algo a acrescentar na sua geração. A questão é descobrir isso e tirar os bloqueios para que isso venha à tona. Existe um versículo da Bíblia, lá, Jeremias capítulo 29, verso 11, que é um versículo que eu amo assim, demais. Diz assim, Deus falando, eu é que sei que pensamentos que tenho ao seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal para te dar um futuro e uma esperança. Uau, isso é muito incrível, né? Existe uma possibilidade de nós conseguirmos ser a melhor versão de nós mesmos, né? Tem que tirar esses bloqueios aí para deixar essa coisa fluir, né? Vir para fora, né? O que tem aí dentro. É isso. Já coloquei, já salvei aqui, ó. Porque eu tenho, ó, algumas coisas, tem que anotar. Eu sou meio depois você publica. Aqui, ó. Dia 28 de julho de 2017. Vão fazer agora 5 anos, né? Que eu abri esse caderno. Sim. E aí eu botei os meus pilares, são os clientes, as vendas, mais o uso, e um projeto presidente e algumas coisas que vão fazendo. Então tá aqui, já acrescentei, já escrevi aqui. Você criou um mapa mental. Você está projetando quem você quer ser, né? É isso aí. É isso aí, é um exercício. Independente do tempo, a gente vai chegar. Eu não sei se foi intencional, mas você fez aí um exercício cognitivo. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, uma das coisas que a gente faz é exatamente isso, né? Colocar no papel, fazer um plano mental para o seu futuro, aquilo que você planeja ser e qual o caminho que você vai ter que percorrer para isso. É um exercício, né? Bacana isso aí. Aqui no nosso curso de coach, nós temos uma aula chamada Quadro dos Sonhos. O telefone... Traz revista, traz recorte, traz tudo. Pega uma cartolina, cola, tesoura, hidrocor, e a galera começa a montar. Quero uma casa bacana, quero saúde, qual corpo, quero viajar, para onde, com quem. E aí vamos dissertando, né? Construindo. Independente do tempo, vai acontecer. É a dança da chuva, né? Uma hora vai ter que chover. E aí, quando choveu, não para de dançar, não. Reprograma como vai ser a próxima. Vai embora. É isso aí. Efeito da continuidade. Legal. Mas, ó, eu já coloquei aqui, ó. Por que você não está fazendo ainda? As pessoas não vão responder, eu vou falar. Porque você tem um bloqueio mental. Exatamente. É uma resposta. Já está pronto. É uma resposta. Bom, em alguns casos pode ser até espiritual também, né? Mas vamos partir do princípio que a grande parte o emocional fica mais globalizado, né? Exatamente. Até porque se for espiritual também provoca mental. Então, essa é a chave, né? Essa é a chave. E aí eu concordo com você, porque tem pessoas incríveis, tem pessoas que têm potencial enorme. Isso acontece comigo também no consultório. Pessoas que poderiam estar fazendo coisas assim extraordinárias, mas que estão literalmente paralisadas, né, por situações, traumas, bloqueios emocionais. E às vezes, primo, não é nem algo assim tão complicado, não, porque muita gente às vezes também não quer entrar num processo terapêutico porque acha que é uma coisa muito complicada, que vai ser muito difícil, e às vezes pode ser muito mais simples do que você imagina. Não é esse bicho de 7 cabeças, né? Basta apenas você ter coragem, né? De dar o primeiro passo, de reconhecer e procurar essa ajuda aí. É isso aí. Começar. Deixa eu abrir aqui, que chegou um grande amigo, já até falei sobre ele aqui na live. Isso aqui é o nosso espaço, ó. Ó, tô vendo aí, tá caracterizado, agora... São João aí, festa junina. Festa junina. Julina, né? Já estamos em julho, né? Julina. É só um motivo para comer a paçoca, para comer o cajuzinho, coisas fit que a gente tem aqui também. Bacana. Isso aí. Sem perder a linha.
Ele vai chegar aqui, eu já falei sobre ele, que faz parte, isso aqui é uma benção que Deus botou na minha vida. Chega aí, meu pretinho básico, ó, coisa linda. Meu pastor aqui, ó, pastor Venâncio. Pastor Venâncio. Eu não sei se ele lembra, mas eu tive vontade de conhecê-lo há uns anos Vem cá, atrás. Vevê. E aí, pastorzão? Vou botar aqui, que eu tô com fone, vou botar um no ouvido dele. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Sim, nós nos conhecemos lá na Lagoinha, uns 3 anos atrás. Isso, Tudo bom, pastorzão? Tudo certo, a Kelly, sua prima. Isso. Livros, mais livros maravilhosos. É isso aí. Eu sou privilegiado, só tem primo maravilhoso aí no Rio de Janeiro, meus primos carioca. Amém. Isso é bom. Bom demais. E a alegria do Senhor é nossa força, né? All time, agora, o tempo todo. Tem que mexer o corpo também para segurar a onda aí, ó. Quando ele manda coisa pesada pra gente, manda coisa boa e pesada. Então tem que fortalecer o corpo, fortalecer a mente, fortalecer a alma. Mas quem disse que aquilo que é bom é leve? Se não tiver luta, não tem prazer da vitória. Tem que ter força para carregar o trampo, né? É isso aí. É isso aí. É verdade. Inclusive, no final de semana passado, no domingo, eu fiz uma meia maratona, 21 km. Algumas pessoas desistiram pelo caminho, entendeu? Acharam que fosse fácil, porque o percurso não foi fácil. Mas aquele começou a boa obra foi para aperfeiçoar no mundo espiritual. Porém, no mundo material, eu preciso fazer a minha parte. As pessoas não treinaram e foram fazer uma prova. Aí não consegue chegar e alcançar o objetivo. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós conhecemos e prossigamos em conhecer o nosso Deus até a eternidade. Hebreus capítulo 10, é isso aí, pastor. Eu concordo totalmente, é isso mesmo. Muitas vezes nós pedimos a bênção, pedimos o milagre, pedimos tanta coisa, mas quando vem nós estamos preparados para aquilo. Isso é algo muito, muito importante de observarmos, né? Esse preparo, esse exemplo aí é maravilhoso, né? A pessoa quer chegar no alvo, quer chegar no fim da prova, mas não está preparado para isso. Uau! Isso dá uma pregação, hein, pastor? Lógico que dá. Ó, para a gente ser pontual, eu já vou deixar... As considerações finais? Exato. Vevê, faz a sua consideração final. A gente falou aqui de doenças, doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas, saúde emocional. E saúde emocional. E aí, eu falei aqui dos parceiros, falei da parceria que a gente tem com o Senhor, direto, colocou o Senhor no meu caminho, a Lagoinha, mais os outros parceiros nossos. Deixa uma mensagenzinha aí, 30 segundinhos para a galera, por favor. Então tá, amigos, vocês que participaram dessa live, eu quero dizer que vocês tiveram um grande privilégio de saber acerca das enfermidades psicossomáticas, porém, em todas as coisas somos mais que vencedores, porque o nosso Deus já levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, Amém. Fica com o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Então, vai globalizar tudo isso. Que Deus abençoe. Amém. Excelente Amém. dia. Bacana. Amém. Primão, fechou com chave de ouro. Eu vou marcar aqui tudo, para as pessoas podem entrar em contato direto com o Elmir, marcar as suas consultas, indicar, porque faz parte, primeiro, da minha família, faz parte das pessoas que eu confio e das pessoas que eu quero conviver. Então, são pessoas que vão somar na nossa vida. Eu vou deixar o meu recado e você fecha o seu recado. Já que ela vai ficar salva, Elmir falou sobre Jeremias 29:11. Eu ia falar VV, ó, pastor Venâncio. Meu pastor VV falou sobre Hebreus 10 e já finalizou com Salmos 37. Mesmo que você não saiba muito, você é a média das pessoas que você anda. Então, se você estiver cercado, se você estiver bem localizado, se você estiver no caminho, no trilho, é mais difícil dar errado. E é sobre isso que a gente tem regido a nossa vida, se procurar estar mais próximo dos caminhos de Deus, de pessoas boas, pessoas honestas, pessoas sábias e pessoas que erram menos do que a gente. Isso é muito importante. Primão, deixe seu recado final aí para a gente
encerrar no horário. Então, você citou 3 textos para completar os 4 pés da cadeira. Eu vou citar um último, então. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para o dia do Senhor. Né? Esse texto, Paulo fala sobre essa tríade, né? Essa tricotomia, espírito, alma e corpo, e a necessidade que nós temos de cuidar, né, desses 3 elementos do nosso ser, espírito, alma e corpo, que a gente possa ter cada dia mais sabedoria de Deus para cuidar, né, disso que o Senhor nos deu, o dom da vida, o privilégio de acordarmos todos os dias e vivermos, e que a gente faça isso da melhor forma possível. E estou aqui à disposição, assim como você também está à disposição. Então, quem precisar, nos procure, né, primo? Tamo junto. Ó, prestar atenção ao que o Almir falou, nós estamos à disposição, não estamos disponíveis. É isso aí. Sim. Estamos à disposição. Estar disponível é outra coisa. É verdade. Bacana? O Senhor abençoe e guarde o nosso dia. Você Amém. que assistiu essa live, você que comentou aqui, você que participou, você que compartilhou, que isso possa alcançar um número muito grande de pessoas e que algum dia você possa estar junto da gente, servindo de apoio para a mudança da vida de outras pessoas, falando, eu sou produto disso aqui, eu sou fato consumado disso daqui, e eu vivo por esse propósito. Estamos juntos, vamos lá, que o Senhor abençoe e guarde a sua Pastor, foi um prazer revê-lo, hein? Amém. I love you, God bless you. I love you too, my brother. Yes! I don't talk to English. I pray for you. Speak English. Valeu, galera. Deixa seu comentário aí se você assistiu a live até esse finalzinho, hein?